A Bíblia, por gentileza, se coloque de pé. Êxodo capítulo 18, versículo de número 1 ao versículo 6. Depois vamos ler o 13 até o versículo 22. Eu coloquei o título aqui, ele é bem básico, mas para a gente caminhar nessa linha, o título vai ser Como eu estou cuidando da minha casa. Amém? Capítulo 18, versículo 1, a minha Bíblia é bastante atualizada, mas não foge nada daquilo que Deus quer falar conosco. Vamos ler até o versículo de número 6. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés. Depois que este havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerso, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com seus filhos e a mulher dele, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Agora vamos para o versículo de número 13, até o versículo 22, que vai dizer assim: no dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: o que é isso que você está fazendo ao povo? Porque você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol. Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e a sua lei. O sogro de Moisés, porém, disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza, todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou te dizer. Eu o aconselho, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheça o caminho em que se deve andar e as obras que se deve fazer. Procure entre o povo homens capazes, temente a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefe do povo, chefe de 1000, de 100, de 500 e de 10, para que julgue este povo em todo o tempo. Tua carga, tua causa, toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Amém? Poder se sentar. Obrigado por Deus aí, adorando. Para nós compreendermos um pouco essa passagem aqui, é necessário a gente voltar um pouco no tempo e compreender a história do povo de Israel. Nós sabemos que lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama um homem chamado de Abraão para que ele seguisse a vontade de Deus, obedecesse a sua voz, porque ele seria guiado para uma terra prometida, conhecida como Canaã. E ele vai obedecendo a voz do Senhor, sem saber como seria essa terra, embora Deus havia revelado algumas coisas que teria lá, mas tudo para ele era novo. A Bíblia vai dizer que o tempo passa. E ele vai ter alguns filhos, e um dos seus filhos
que é Jacó, vai ter outros filhos. E José, que é filho de Jacó, vai ser levado cativo para o Egito. Eu estou cortando um pouco para que vocês compreendam o que realmente Deus quer falar. A Bíblia vai dizer que, a partir de José, todos os filhos de Jacó vão lá para o Egito. Porque o faraó que ali estava pegou uma confiança muito grande em José por tudo o que aconteceu e permitiu que o povo ficasse instalado em determinado local no Egito e ali cuidasse do seu rebanho. Só que o tempo passa e o faraó que gostava de José, que tinha um apego por ele, uma confiança muito grande, morre. Porque as gerações vão mudando, os pensamentos, a mentalidade também muda. E a Bíblia vai dizer para nós que agora o faraó que se estabelece no Egito já não tem mais aquela confiança no povo de Deus que estava instalado lá. Então houve uma grande dificuldade para o povo de Deus depois que aquele faraó morreu. E a primeira dificuldade a gente vai encontrar no capítulo 1 de Êxodo, que o faraó, percebendo que o povo estava se multiplicando muito, ele pede para que assassine todas as crianças que estavam nascendo para que eles parassem de se multiplicar na face da terra. E essa dificuldade também ela implicava no aumento de trabalho para aquele povo, fazendo com que ele não tivesse tanto tempo para sua família. Eles trabalhavam dobrado, né? E quando eles achavam que o trabalho estava perfeito, tudo vinha à ruína e eles tinham que trabalhar de novo, não tinha tempo. Só que a Bíblia vai dizer que mesmo mediante a dificuldade que eles tinham para estar com a sua família, o povo não parava de crescer. A Bíblia vai dizer que Faraó tem uma decisão de mandar matar todas as crianças que nascessem. Aí a Bíblia vai citar o nome de duas mulheres, que é Zifra e Poá, se não me falha a memória. A Bíblia vai dizer que Deus faz com que Joquebede vai gerar filho em meio a uma perseguição ferrenha. Em meio ao medo, em meio ao caos, à ameaça, aquela mulher ainda conseguiu gerar. Só que quem estava ali para fazer o parto eram essas duas mulheres que eram temente a Deus, mas haviam recebido uma ordem para que assassinasse as crianças. Olha, quando você vê que a criança nasceu, principalmente se for homem, faça com que o parto tenha uma complicação e ela morra. Mas quando alguém tem um temor a Deus e está do seu lado, pode ter certeza, você vai gerar em meio à dificuldade. Aleluia, Jesus. A primeira palavra que eu quero liberar para você é que não importa o que você está vivendo hoje. Se Deus tem promessa sobre a sua vida, você vai gerar, independente da circunstância que você está vivendo. Porque para Zípora, naquele momento, era o momento mais importuno para se gerar. Mas ela gerou. E nada impediu que isso acontecesse. No capítulo 2 de Êxodo, a gente vai ver Moisés querendo conhecer um pouco mais dos seus irmãos. Ele sai de dentro do palácio de Faraó e vai até onde os irmãos estavam trabalhando, e ali ele vê um egípcio maltratando muito o hebreu, e ele vai defender e mata aquele homem. Está no capítulo 2. E por isso ele tem que fugir para Midian. E quando ele chega lá, ele vê alguns homens ofendendo, maltratando o filho de Remuel, que também é conhecido como Jetro. E entre aquelas mulheres que estavam ali, estava uma chamada Zípora, que ele se apaixona, ele fica encantado pelaquela mulher, e ele faz de tudo para defender, e aquela mulher leva ele até a sua casa, e ali eles se casam, e como a Bíblia já disse, já tem 2 filhos, e está gerando. Um homem que teve que fugir do Egito, porque matou um homem. E a gente fica pensando, será que as coisas fugiu do plano de Deus? Porque foi difícil para ele nascer. E agora ele tira a vida de um homem, e agora ele tem que fugir, e agora ele está gerando. Será que o plano de Deus perdeu o controle? Será que não está acontecendo do jeito que eu planejei? Porque às vezes nós pensamos assim. Para acontecer e ser perfeito, tem que ser do jeito que eu planejei. Só que quando é Deus que está agindo, por mais que pareça que está dando errado, Ele está dizendo, eu ainda não perdi o controle.
fazer. Só que Deus, Ele sabe muito antes de você já ser gerado. Aleluia. Aleluia. Quando a gente começa a perceber que alguma coisa não está conforme a nossa vontade, nós queremos mostrar para Deus o caminho. Deus não precisa disso. Aleluia. Moisés teve que fugir, teve que passar por tudo isso. Conheceu a sua esposa Zípora, gerou 2 filhos. Aí no capítulo 4, Moisés já começa a exercer os ofícios de pastor. E ele sobe até o Monte Horebe, aonde ele vê uma manifestação de Deus, uma teofania. Deus ali numa sarça ardente começa a falar com Moisés. Algo que seria totalmente improvável para aquele homem acreditar. Por quê? Ele poderia muito bem pensar, como é que pode esse povo, a minha família, de onde eu fui gerado, não de onde eu fui criado, acreditar num Deus que abandonou eles aqui para ser escravos, sofrer. Que Deus é esse que abandona o seu povo? Que Deus é esse que vira as costas para o seu povo? Porque ele não sabia que seria escolhido para ir voltar lá e libertar o povo. Às vezes, quando a gente tem dúvida daquilo que a gente deve seguir, Deus, Ele faz questão de se manifestar para nós e dizer: você ainda está no caminho que eu escolhi. Aleluia. As dúvidas não te tiraram do meu propósito. Você pode não entender o que está acontecendo, você pode duvidar do que está acontecendo, mas isso não tira o plano de Deus que Ele tem na sua vida. Glória a Deus. O meio do caminho do qual Deus planejou para mim e para você, pode acontecer um monte de coisas. Mas isso não tira você do plano de Deus. Aleluia. Aí Deus aparece para Moisés na sarça. Aí dá um recado. Deus manda ele ir libertar o seu povo. Ele vai e leva consigo a sua esposa e os seus filhos junto. Mas ele percebe que o fato dele receber uma responsabilidade, estar diante de Faraó, não isenta ele de levar a sua família. Eu acho isso lindo. Ele poderia muito bem falar assim: esposa, olha, fica aqui, porque Faraó é ruim. Se eu chegar lá e falar que eu quero tirar o povo de lá porque Deus mandou, ele vai querer me matar, isso eu tenho certeza. Só que o meu ministério, o meu chamado, por mais que eu saiba que seja árduo, isso não me isenta de excluir a minha família. Deus, quando Ele te chama, por mais que Ele te mostre o plano, por mais que você saiba que vai ser difícil a caminhada, Ele está dizendo: quem eu quero do seu lado foi quem eu coloquei. Não existe plano sobre a sua vida se o seu esposo não estiver. Não existe plano sobre a sua vida se a sua esposa não estiver. Se os seus filhos não estiverem, porque Deus sabia que você já ia ter. Aleluia. Pastor, por que você está falando isso? É porque muitas das vezes, quando a gente vê a complexidade do chamado que Deus tem na nossa vida, a gente quer excluir, achando que vai defender. Quando Deus chama, Ele garante. Deus, quando chamou Abraão e falou que ele seria pai de nações, Abraão sabia que a sua esposa era estéril. Ele poderia muito bem dizer: então, Sara, você fica aqui, eu vou sozinho, Deus coloca outra mulher na minha vida, que ela vai gerar. Só que não existe promessa para Abraão se Sara não estivesse junto. É verdade. Aleluia. Está entendendo o mistério? Não existe promessa para a sua vida se a pessoa que Deus colocou do seu lado não estiver. Eu vou passar pela prova, ela vai estar do lado. Eu vou estar diante de Faraó, ela vai estar do lado. Eu vou ser perseguido, ela vai estar do lado. Eu vou ser caluniada, ela vai estar do lado. Eu vou ser ameaçada, ela vai estar do lado. Se ela não for, eu não posso ir. Aleluia. Porque o plano de Deus nunca é dividir. É verdade. Foi essa palavra que Deus me deu para hoje. Eu perguntei ao pastor Tiago da culto de libertação, porque eu queria me entrar, você não fica à vontade. Aí Deus me deu essa palavra. Deus manda Moisés voltar da onde ele saiu para libertar o seu povo. E ele desce e leva a sua esposa, seus filhos junto. E levou também o seu chamado. No capítulo de número 5, Moisés fala com Faraó. Só que Faraó ele não dá ouvido. E quando ele percebe que Deus havia enviado alguém para libertar, o que ele faz? Ele aumenta ainda mais o trabalho do povo. Quando ele percebe que alguém se levantou para defender quem não estava recebendo defesa, ele fala: cara, eu tenho que castigar demais. Eles aumentam o trabalho, o povo fica com raiva. O que acontece? Ao invés de ir para cima de Faraó, eles vão para cima de... Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes você vê pessoas precisando de ajuda e você tem condições de ajudar. Quando você tenta ajudar, ela se sente ofendida e quer te ofender.
Faraó ficou chateado, foi em cima do povo, castigou mais o povo e deixou bem claro: estou fazendo isso porque Moisés apareceu e está dizendo que quer tirar vocês daqui. Então ele começa a colocar o povo contra Moisés. O povo fica com raiva. O povo ameaça Moisés. O povo ameaça a família de Moisés. Porque eles não sabiam da experiência que Moisés teve no Monte Horebe. Muitas pessoas questionam o nosso jeito de pregar, o nosso jeito de falar, quando a gente dá conselho a alguém. Sabia disso? Às vezes você está percebendo que a pessoa está presa, está cativa, está escrava de um pecado e você quer ajudar. Ela acha que está se sentindo ali, ou você é melhor do que eu, não é assim? Só porque você é crente agora quer me dar conselho, quer me dar sermão? Só que a gente consegue enxergar com os olhos da fé que o lugar que ela está não é o lugar que Deus preparou para ela gerar. E tu quer tirar ela de lá para que ela possa gerar. Porque Deus falou para Moisés: eu quero que você tire eles daí e leve eles para Canaã. Só que nem Moisés e nem o povo sabe o que é e onde é Canaã. Eles só ouviram falar. Mas o coração deles ardia por esse lugar. Eu quero te fazer uma pergunta. O seu coração arde por Canaã? Aleluia. Você não sabe como é, você não sabe o que vai encontrar. A Bíblia tem rumores de algo que é parecido. Só que o povo tinha interesse: eu quero ir para lá. Eu não sei onde é, não sei o que tem lá, mas é lá que é a promessa que Deus fez. Assim é o céu para nós. Amém. Glória a Deus. Quantas pessoas já estão tão presas a esse mundo que já nem pensam mais no céu? É verdade. Desperta. Aleluia. Para um pouco. Pensa em Canaã. Mas pastor, eu gosto tanto daqui. Aqui é tão bom. Tem um lugar melhor para nós. Aleluia. A Bíblia vai dizer que no capítulo 10 de Êxodo, Moisés começa a falar a respeito das pragas. E no capítulo 10, ele vai falar para Faraó a 8ª praga, que é sobre o gafanhoto. E quando o gafanhoto chega, tira o sossego de Faraó. Deus já tinha mandado 7, e nas 7 ele suportou firme ali. Só que para aquele povo do Egito, tirar o sono deles era algo crucial. Eles têm o sono como descanso da sua alma. Quando o gafanhoto começou a perturbar, ele disse: olha, isso aí a gente não suporta, porque a gente não está conseguindo dormir. A gente não está tendo paz. Os nossos filhos não descansam. Vamos fazer um negócio? Vamos então permitir que apenas os homens vão e adorem. Mas as mulheres e as crianças ficam. Olha a estratégia do diabo. Moisés trouxe a sua família para libertar o povo. Faraó, sufocado pelo poder de Deus, ele diz: vamos liberar só os homens. Porque se a gente liberar os homens, a gente consegue controlar a família. Porque ele vai estar preso às mulheres que ainda estão aqui, não vão conseguir dar um culto perfeito para Deus. Ele separado da sua esposa, vai ter o seu ministério dividido. Isso vai ser bom para a gente, porque o tempo todo eles vão ter que voltar aqui. Para alguns que não tinha compromisso com o seu casamento, era uma proposta ótima. Moisés, bora, aceita isso aí, tá bom. Sai a metade. Só que Moisés não foi lá para negociar com ninguém, ele foi lá para cumprir o mandato de Deus. Aleluia. O seu chamado, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento não é negociável. Ele é um plano de Deus na sua vida, você não pode abrir mão disso. Nenhuma proposta do inferno vai valer o seu casamento. E a Bíblia vai dizer que Moisés não aceita. Os dois precisam estar no mesmo nível espiritual. Faraó sabia que o povo hebreu, eles preservam a família. E nós também somos um povo que preserva a família. Porque não adianta nada a gente ser um sucesso do lado de fora, dentro de casa ser um fracasso. 1 Timóteo capítulo
3, versículo 4, se não me falha a memória, vai dizer que do que adianta a gente querer cuidar da igreja se da nossa casa a gente não cuida. Faraó, ele sabe disso. Então ele fez a primeira investida. Vamos separar o casal. Vamos deixar que o marido vá, adore, depois ele vai voltar. No capítulo 10, no verso 24, Faraó quer ter o controle também sobre as finanças. Ele vai dizer, vá, eu deixo a família aí, só que o gado de vocês vão ficar aqui. Toda a renda, todo o ganho de vocês não vão levar. Eu quero ter o domínio sobre o que vocês ganham, sobre o que vocês produzem. E na verdade tem muitos crentes que têm a sua finança dominada por Faraó. Eles até adoram bonito, cantam bonito, estão todo dia no culto, mas não conseguem ser fiel no dízimo, não conseguem ser fiel na oferta. A sua casa não consegue prosperar porque ainda tem algo dentro de si que é preso ao materialismo, que ainda está na mão de Faraó, e Faraó tem controle sobre aquilo ali. Se você pregar sobre o dízimo em algumas igrejas, algumas pessoas ficam tristes com você, porque Faraó ainda domina a área financeira dessa pessoa. Não, ela fica feliz dizendo, não, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas e os seus bens servem a Deus? Aleluia, Jesus. Falar sobre dinheiro na igreja virou um tabu, o que era para ser mais tranquilo, mais fácil de ser falado. Tem pessoas que dizem, não compreendo esse negócio aí da 10%, por quê? Você não está dando nada, está devolvendo. Aleluia. E dízimo, ele não é a provisão. Dízimo é a proteção. Você dizima, Deus protege. Agora, quando você oferta, aí sim, Deus provê. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu não quero que depois dessa noite, desse culto, a área financeira da sua vida ainda seja uma prisão na mão de Faraó. Se existe libertação na área financeira, vai acontecer e tem que ser hoje. Você tem que ser alguém que abençoe a obra de Deus, que seja de coração grato para o Senhor. Não permita que Satanás domine a sua mente, faça você pensar, não, eu estou dando para o homem, eu estou dando para a igreja. Não, é tudo para a obra, é para o reino, é para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E Faraó, ele queria prender a parte financeira do povo. Vai. Porque sem gado, sem ovelha, eles morreriam fácil no meio do caminho. Moisés não abre mão de nada do que Deus deu a ele. Não devemos negociar o que Deus nos deu com o diabo. Não permita que as suas áreas, algumas áreas da sua vida, se tornem um escravo de Faraó. Você não deve permitir isso. Faraó aqui simboliza Satanás, a antiga serpente. E ele tem os meios deles de trabalhar na mente das pessoas para querer fazer com que elas fiquem presas às vontades deles. Foi falado aqui que Satanás apareceu no culto, não foi lá? Em Jó capítulo 1. Porque ele não quer tirar as pessoas da igreja. Tem gente que pensa que não, ele pode ficar lá, mas fica preso a mim. Você pode continuar para o culto, você pode tomar Santa Ceia, você pode louvar, você pode adorar, mas de vez em quando você pode falar um palavrão. É isso que ele quer. Você pode participar das reuniões, da célula, mas quando chegar em casa, tu bota aquela musiquinha mundana que eu gosto que você ouve. Você para de ouvir o louvor, para ouvir as músicas do mundo. Ele está dominando algumas pessoas, algumas mentes e tornando ela presa, ainda cativa no Egito. Porque a gente encontra até motivo para elogiar o diabo, sabe como? Ele é persistente. Ele não desiste. Então ele sempre vai continuar tentando dominar sua mente. Mas a Bíblia vai dizer também para nós, seja fiel até a morte. Amém, Jesus. Glória a Deus. E vai dizer, sujeitai-vos a Deus. Resiste ao diabo. E ele fugirá de vós. Aleluia. Pecado você não enfrenta. Pecado você foge. Se você perceber que alguma área da sua vida está querendo ser presa, não foge. Aleluia.
Se desprenda, coloca seu coração totalmente voltado para o Senhor. Aí quando o povo já passa o Mar Vermelho, já chega no deserto, no capítulo 15, a Bíblia vai dizer que o povo começa a murmurar contra Moisés a respeito de água. No capítulo 16 vai começar a reclamar a respeito de pão. Pensa bem. No capítulo 17 eles voltam a reclamar de água de novo. Aí Deus prova Moisés para ver se a capacidade de liderar um povo era obstinada. Aí Deus prova Moisés para saber se ele estava disposto a liderar um povo obstinado, de duro coração. Olha só. Tirou o povo de lá. Moisés é acostumado a lidar com ovelha. Agora tem que lidar com um homem que é pior que ovelha. E tem que tornar esses homens a virar ovelha. Por quê? A mente deles ainda estava presa no deserto. Ainda estava presa lá no Egito. Moisés percebe que lidar com o rebanho era muito mais fácil que lidar com o homem. Isso estava tomando muito seu tempo. E ele gastava muito tempo querendo mudar as pessoas. Moisés perdeu muito tempo querendo mudar a mente das pessoas, querendo botar a mente de Cristo nela, só que a gente não tem o poder de mudar ninguém. Essa é uma outra estratégia do diabo. Ele ocupa a gente com problemas de pessoas que não querem mais compromisso com Deus, e isso nos prende. Quantas vezes você buscou alguém, orou pelaquela pessoa, mas no final ela disse, não quero. Você abriu mão da sua família, abriu mão de estar com seus filhos, com a sua esposa, para querer cuidar de alguém por amor, é obra. Mas no final aquela pessoa não queria nada. Era Satanás tomando o seu tempo para que você se ocupasse com algo que já não tinha mais. O desejo de estar com Deus. Olha como é que Satanás é inteligente demais. Então o recado que eu quero deixar para você, com base no que eu falei, pare de se desgastar com pessoas que já foram reprovadas por Deus. Está mandando eu desistir? Não, continue orando. O que você tinha que fazer, você já fez. Para de ficar se culpando só porque ela hoje não está na presença de Deus. A culpa não é tua. Você não tem o poder de mudar ninguém. O povo é obstinado de coração, eles são duros e vão continuar murmurando o tempo todo. No capítulo 17, Deus fala, esse povo não vai entrar, porque eles murmuram o tempo todo, não entraram. Sentindo saudade do que nunca viu, desejo do que nunca provou, mas nunca entraram para provar. Aí por causa do povo, aí Moisés entra. Não se sinta culpado pelos erros de outras pessoas. Você está gastando tempo demais com quem já declarou com as suas atitudes que não querem mais depender de Deus. O que eu devo fazer agora? Olha para dentro da sua casa. Talvez você deixou de salvar alguém, de pregar para alguém que estava mais próximo de você, porque você estava querendo se ocupar com quem estava longe. E só gastou tempo. Aí Deus está falando agora, olha para dentro da sua casa. Será que tem alguém lá dentro que ainda precisa ser alcançado? Gaste tempo com ele. Você sabe qual era o maior trabalho que Noé teve quando ele construiu a arca? Não era salvar uma multidão. Salvar a família. A arca cabia muita gente, assim como o céu ainda cabe. Mas o nosso maior compromisso é ganhar os nossos, da nossa casa. Se você ganhar o seu, eu ganhar o meu, e assim vai, a gente consegue povoar o céu. Já que a gente se ocupa tanto achando que o nosso compromisso é externo. Nenhum sucesso externo vai garantir o fracasso da nossa casa. Não pode. Verdade. Teve uma hora que Deus falou assim, olha, Noé, entra, você e sua família. Entra. Eu não estou pedindo para você largar de mão quem está afastado. Não é isso. Mas você tem que entender que tudo tem limite. Talvez a sua casa está sofrendo porque você está gastando tempo com quem já não tem mais compromisso com nada. No capítulo 18, enquanto o líder Moisés estava enfadado, cansado e bastante ocupado com os problemas da congregação, a sua família estava longe da manifestação do poder de Deus. Aquele povo que não queria nada com Deus, viram vários milagres acontecer no deserto. A esposa e os filhos não viram.
Tem certos momentos na nossa vida que tem pessoas que deveriam participar de milagres que aconteceram, mas não participaram. Sabe por quê? Porque eu não falo mais com fulano. Porque eu não me dou bem com meu vizinho, não dou bem com meu pai, não dou bem com minha mãe. E a gente fica gastando tempo com quem não quer compromisso com Deus, e a nossa família vai se perdendo. Tem pessoas perto de nós, de laço sanguíneo, que às vezes mora do nosso lado e está tão distante. Parente que não fala com parente, irmão que não fala com irmão. Uma vez que você recebe Cristo na sua vida, isso tem que acabar, essa barreira tem que cair, você não está mais no Aleluia, Egito. Jesus. Glória a Deus. A responsabilidade de liderar não nos isenta de dar atenção à nossa família. Busca um tempo para resgatar aquele laço que um dia foi rompido. Às vezes é um irmão que você não fala mais. Eu sei que a gente coloca várias desculpas, né? A gente trabalha muito. Estou sempre ocupado. É muito longe. Estou cansado. Amanhã eu procuro. E o tempo vai passando e quando a gente vê, a gente não procurou quem deveria procurar. Por isso que eu coloquei um tema nessa pregação. Como você está cuidando da sua família. Tem coisas que nós fazemos em excesso e achamos que estamos agradando a Deus e é um mero ativismo religioso. Pastor, o que é que você quer falar? Não é porque você sai muito, prega muito, vai em tudo quanto é lugar que a sua vida está bem com Deus. Talvez você está querendo se convencer de que você está bem, fazendo um monte de coisa, mas o mínimo que Deus cobra de nós é colocar a nossa casa dentro da arca, a gente não consegue. É fácil? Não é. Eu tenho um filho de 18 anos, uma filha de 11, eu sei a dificuldade que é de você colocar ali a mente dele e dizer que, olha, o único caminho é Cristo. Mas se um não estiver bem, ninguém tem que estar bem, irmão. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas domingo mesmo foi lá, todo mundo arrumado para ir pro culto, mas quando eu pegar na roupa, daqui a pouco ela falou, não vou, vai vocês. Parei e falei, opa, tem alguma coisa errada. Não, pode ir, vai vocês, eu não quero ir, eu não estou me sentindo bem. Eu falei, não, ninguém vai ir. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Porque às vezes vale a pena você perder um tempo de diálogo dentro de casa e resolver o que está errado, do que você ir para o culto e fazer ali, achando que está tudo bem, levantar sua mão, glorificar, dizer aleluia, tudo está bem. Só que dentro de casa não está, tem alguém ferido, tem alguém machucado, precisa ser tratado. Isso é ativismo religioso, você está querendo agradar, mostrar para todo mundo que está bem. Só que Deus sabe como está a sua casa. Deus sabe como está a sua vida. Você acha que Deus vai lá do céu e fala assim, isso aí, tá certo, faz isso. O esposo em casa chorando, a esposa em casa chorando, e você lá, louvando. A primeira congregação que Deus te deu é a sua casa, as primeiras ovelhas, sua esposa, seus filhos, é seu marido, você, mulher, homem, você é uma liderança dentro da sua casa, você tem que estar bem para cuidar da sua casa. Aleluia. Procurar aproximar tudo e todos de Deus é louvável, mas colocar a sua família dentro da arca é ordenança de Deus. Glória a Deus. Pregar, missão nossa. Cuidar, mandamento de Deus. Sua família está bem? Pregue. Não está bem? Instrua. Senta, conversa. A palavra vai dizer em Josué, capítulo 24, versículo 15, ele falando para o povo, olha, escolhe hoje a quem vocês querem servir. Se é o Deus de vossos pais, ou dos amorreus, só que ele vai deixar bem claro. Eu e a minha casa. Sabe o que ele está dizendo? Eu não me importo com a decisão que vocês vão tomar. Só que eu não abro mão de adorar o Senhor. Pastor Tiago trouxe aqui Atos capítulo 16, versículo 31. O
O carcereiro perguntando o que devo fazer para me salvar. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Foi isso? O plano de Deus é muito maior. Ele quer alcançar você e a sua família. Isso é promessa. Se você tomar posse, eu vou liberar para você mais uma vez. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A tua casa ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder porque Deus tem promessa sobre ela. Só que eu tenho um conselho para você. Quando você tentar agradar todo mundo, você sempre vai desagradar a Deus. Moisés ficava de manhã até a noite querendo agradar todo mundo. Sentado, aconselhando. Pegava a Bíblia e falava, olha aqui, o conselho que você precisa está aqui. Aí vinha outro com pecado, está aqui, ó, está aqui, não pode, a lei está aqui. Jetro parou, olhou e falou, cara, tem alguma coisa errada aí. Ele está se desgastando demais, ele está ficando cansado demais. A família está onde? Quanto tempo você não vê a sua mulher? Quanto tempo você não vê os seus filhos, Moisés? Está errado isso. Às vezes alguém tem que vir e parar a gente, né? Cara, seu ministério pode estar voando, pode estar do jeito que for. Tua agenda pode estar cheia. Mas se você estiver largando a sua família para atender a agenda de igreja, o seu ministério está falido. Porque a gente não entende o que é a prioridade para o rei. Aí Jetro falou para Moisés, está errado isso aí, está se cansando demais. Seus filhos estão crescendo, não estão vendo o Deus que você está servindo, só está ouvindo falar. Eu vou trazer isso para perto de você, Moisés. Só que você tem que dividir o trabalho. Tem pessoa que quer abraçar tudo, já viu? Tem um coração tão grande, quer fazer tudo o tempo todo, ao mesmo tempo. E acaba não fazendo nada. Divide isso. Entenda que a responsabilidade não é só sua. Entenda que tem pessoas capazes também para te ajudar e te dar mais tempo para você ter tempo para sua família. Só que a gente se acha às vezes tão capazes que não conseguimos enxergar pessoas que também são capazes de nos ajudar. Não, se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não colocar a mão, não sai. Você pensa que é assim, mas tem pessoas querendo trabalhar com você. Tem pessoas querendo te dar a oportunidade de você ter mais tempo para sua família. Não tente querer agradar todo mundo, senão você vai desagradar a Deus. Moisés não tinha tempo para a família porque ficava preso de manhã até de noite dando conselho. E não tinha tempo para perceber o quão distante de Deus e dele mesmo, distante de Deus e dele mesmo estava a sua família. Eu fico imaginando quando alguém chegava para aqueles filhos de Moisés, Eliezer e Gerson, e perguntava, cadê o seu pai? Quem é o seu pai? Ah, meu pai é um grande líder, ele está lá no deserto, cuidando de um povo. Mas cadê? Por que ele não está presente? Pô, você não conhece Moisés? Foi ele que abriu o mar. Mas por que ele não está presente? Milagre não substitui presença. Assim também como presente não substitui presença. Hoje em dia ficou fácil você ser um pai presente dando um presente. Por quê? O filho chorou, dá um celular na mão dele. Está triste, compra um brinquedo para ele. E acaba não compreendendo que o que ele quer é um pai perto. É uma mãe perto. É um tio perto. Isso abrange várias áreas da nossa vida. Tirar tempo de qualidade para sua família salva o casamento. Eu não sei se era a palavra que você estava esperando. Só que eu percebo que tem muitos casais que já nem brincam mais, já não riem mais, perderam a essência do amor já. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 26, versículo 8, que Isaac e Rebeca, por causa da fome, teve que ir para os filisteus lá, né? Para gerar. Chega lá, Elimeleque olha da janela e rapaz, que mulher bonita. Ele, por medo, ele vai falar que é sua irmã. Só que de repente ele percebe que os dois estavam brincando no jardim.
O casamento de Isaac estava comprometido já, porque o cara ia pegar a esposa dele e levar para o palácio e acabou. Mas aquele momento de descontração, né? Parecia de brincadeira ali, sorrindo. Ele pensa, ué, você não falou que era sua irmã? Estou vendo vocês dois brincando, sorrindo, então ela é sua esposa. Salvou a vida de Isaac, salvou o casamento dele. Casais que já não brincam mais, já não sorri mais. Eu falo para minha esposa, olha, não me dá paz do Senhor em casa não. Na igreja é uma coisa, pastor Pablo em casa, pode chamar de meu bem, de meu urso, o que você quiser. Nós estamos em casa, somos um casal. A gente tem que entender que há momento para tudo, há tempo para tudo. Você tem que sair, tem que se divertir, tem que se distrair. Isso salva um casamento. Eu queria que você colocasse de pé, por gentileza. Por mais que a pessoa que você casou, ou que você está junto, está namorando, não que esteja aqui, ou alguém da sua família que está distante de você, que você percebe que ainda está presa no Egito, eu queria que você agora colocasse o seu pensamento voltado para essa pessoa. Talvez alguém que você precise ir até ela, até mesmo pedir perdão por algo que você fez, ou até mesmo que você não fez. Algo que precisa ser consertado dentro da sua casa. Porque quando você entra para a sua casa e fecha a porta, todos que estão ali dentro não são seu inimigo, são seu aliado. Você não pode viver num ambiente onde há desavença o tempo todo, não. E se na sua casa tiver desavença, faltando a paz ali, é porque alguma coisa está errada e precisa ser consertada. Por isso foi falado hoje, esse culto será diferente, você vai testemunhar, vocês vão ligar para cá para o pastor e vai dizer, olha, depois daquele culto foi diferente, não por causa de mim, não por causa do dirigente, não por causa da irmã que louvou, não, é porque o Espírito Santo está tratando de pessoas aqui, irmão. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Essa palavra que seja um bálsamo sobre a sua vida e venha sarar feridas. Pastor, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe o que fizeram para mim, por isso que eu me afastei. Hoje você tem Cristo na sua vida. Se Ele não te sarar, quem é que vai te sarar, irmão? Se a palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías 53 que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, nosso castigo, já estava sobre Ele. Sai daqui sarado hoje. Você pode ter sido maltratada, desprezada na sua infância. Pode ter sido adotada, pode ser o que for. Mas hoje você tem Cristo. Não permita que a maldade dos outros faça de você uma pessoa ruim. Perdoe ela agora, você pode perdoar ela agora, mesmo sem ela te pedir perdão. Você pode liberar o perdão para ela. Porque você não é o culpado foi quem cometeu esse erro. Por muito tempo você se culpou achando que a culpa era tua, mas não é. E você guardou essa mágoa no seu coração. Talvez você está precisando perdoar você mesmo. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando aqui nesse lugar. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse lugar. Eu percebo que a mão do Senhor está sobre esse lugar, descendo um bálsamo sobre a sua vida. E Ele está dizendo para você, filha, essa ferida ela já está sendo sarada hoje. Está descendo um bálsamo sobre você hoje. Então eu quero que você ore por você, por alguém que te feriu, pelo perdão que você não recebeu, pelo perdão que você precisa liberar. Você sabe por quem orar. Eu não queria só que você recebesse essa palavra, mas que você praticasse ela. Não permita que Satanás prenda ou domine a área na sua vida, porque Cristo já te libertou. Cristo é o nosso Moisés, muito maior e muito melhor. Ele é o nosso Boaz, aquele que nos resgatou.
Ele é o nosso Davi, o rei dos reis, que nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Ele é o Josué, aquele que foi governador, aquele que regeu sobre nossas vidas, que nos deu direção aí ao alimento perfeito, no momento da escassez. É Ele que está aqui. Glória a Deus. Pai Santo e poderoso. Eu te agradeço, Senhor, por ter enviado o teu Filho para ir até o Egito das nossas vidas e nos encontrar ali, escravo do pecado. E de lá o Senhor nos resgatou com o braço forte. Por muitas vezes Satanás quis nos aprisionar, ó Deus. E se ainda tiver área na minha vida que ainda está preso no Egito, que nessa noite profética, Deus, eu venha ser liberto. Se há algo na vida da tua igreja, Deus, que ainda está presa no Egito, que nessa noite ela venha ser liberta. Se há um tratamento específico, Senhor, que deve acontecer nesse lugar, Senhor, ó Pai, faça a tua obra completa. Manifesta o teu poder sobre esse coração contrito, Pai. Senhor, essa pessoa que se derrama hoje na tua presença e reconhece, Pai, aonde estava e hoje onde está. Porque eu sei que o Senhor pagou um grande preço, Deus. Pode até parecer fácil aos nossos olhos, mas eu sei que não foi. Porque a tua palavra diz que o Senhor foi até o jardim e chorou. Se contristou, Senhor. Até pediu para que o Pai passasse de ti esse cálice. Mas preferiu fazer a vontade dele, Senhor, por nós. E o preço que o Senhor pagou nos libertou. Nos tomou a força da mão do pecado. E que hoje, Senhor, nosso coração possa estar limpo diante de ti sem culpa alguma. Não queremos ser igual a esse povo, Deus, que mesmo depois de ser limpo, de ser liberto, venha murmurar contra aquilo que ainda não recebemos, Deus. Mas compreendemos que tudo tem o seu tempo, a sua hora. E mesmo que não aconteça do jeito que eu quero, eu tenho certeza que o Senhor não perdeu o controle. Porque o Senhor me trouxe aqui para dizer que tudo está em tuas mãos. Que os seus planos são maiores e melhores do que o nosso. Para dizer, Senhor, que ainda dá tempo de nós gerarmos, mesmo em terra da adversidade. Se tem pessoas aqui, Senhor, que está tentando gerar, ter filhos, que está com dificuldade, Senhor, de gerar, eu profetizo sobre essa vida, Deus, sobre esse ventre, que vai gerar. Promessa vai se cumprir. Filho que está nas drogas, que estão perdidos, que aos olhos humanos já não tem jeito. Eu profetizo, Senhor, que será liberto, que será arrancado da mão de Faraó. Eu profetizo, Senhor, que essa vida venha se ajuntar ao pai e à mãe que hoje está na tua presença e venha te glorificar. Eu profetizo, Senhor, que essa igreja venha se encher como uma família que cresce a cada dia. Que filhos de mulheres que estão aqui também entrem por essas portas, por esses portões, e venham confessar o Senhor como único e suficiente Salvador. Que marido que hoje, ao invés de estar sentado no banco de uma igreja, está sentado no banco de um bar, ele venha compreender que tem uma mulher santa dentro de casa e venha reconhecer que só o Senhor é Deus. A casa que está dividida, Senhor, só para assumir pelo teu amor e o teu poder. Eu profetizo, Senhor, sobre essa igreja. Porque eu percebo que a tua presença está aqui. E a tua presença que me dá autoridade para profetizar, Senhor, que eles vão viver o novo a partir dessa noite.
que algo diferente já está acontecendo no ambiente espiritual, e ainda que Satanás queira prender a mente, o coração dessa pessoa, nós já fomos libertos pela tua palavra, e nenhuma proposta do inferno irá nos convencer de abandonar a tua presença para voltar ao Egito, Deus. Para lá nós não voltaremos mais, porque amamos a sua presença. Nós não sabemos o que tem no céu, como será o céu, Senhor, nós nem imaginamos. Porque a tua palavra diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração e entendimento do homem, é o que o Senhor tem preparado para nós. Mas nós desejamos o céu, Pai. Sentimos saudade do céu. Senhor, eu profetizo sobre essa igreja que haverá testemunho de vitória. E se você recebe essa profecia, se você recebe essa palavra, aplaude o nome do Senhor glorificando.